Wagner Pereira, sou professor de Física e hoje vamos trabalhar com o conceito de calorimetria. A calorimetria é a parte da física que estuda as trocas de energia entre os corpos ou sistemas quando essas trocas se dão na forma de calor. Observando a imagem ilustrada no slide, é possível observarmos muito claramente que o calor ele flui da extremidade mais quente para a extremidade mais fria. E o objetivo desse fluxo de calor é garantir que esse sistema ele entre em equilíbrio térmico. Então, todas as vezes que nós colocarmos dois corpos unidos, lembrando que esses corpos precisam necessariamente ter temperaturas diferentes, nós vamos observar que vai ocorrer um estado chamado de equilíbrio térmico. No estudo da calorimetria, é extremamente importante nós nos atentarmos para dois conceitos extremamente importantes. O conceito de calor e o conceito de temperatura. O calor é a denominação que damos à energia térmica que se encontra transitando entre dois corpos de temperaturas diferentes. E a temperatura é o estado térmico de um corpo que associamos ao nível médio de agitação de suas moléculas. Então, fica possível a gente entender que calor está associado com fluxo de energia de um corpo para o outro. Então, no slide anterior, quando nós colocamos dois corpos com temperaturas diferentes, e eu percebo que essa energia ela vai transitando de um corpo para o outro, aí eu estou falando de calor. Agora, quando nós estivermos pensando na agitação molecular, na intensidade da agitação molecular, aí eu estarei falando de temperatura. Agora, existem também mais dois conceitos muito importantes, que é o conceito de calor sensível e o conceito de calor latente. E aí nós vamos ver que o calor sensível é a energia térmica absorvida ou cedida por um corpo para mudar a sua temperatura sem alteração do estado físico. Então, o calor sensível, ele provoca a variação da temperatura do corpo. Agora, o calor latente é energia térmica absorvida ou cedida por um determinado corpo para mudar seu estado físico. Então, enquanto esse corpo estiver na mudança de estado, por exemplo, na fusão, na vaporização e nos demais estados que nós vamos estar estudando posteriormente, a temperatura desse corpo ela vai ficar fixa. E aí, nós podemos observar no slide o gráfico representado ao lado, que nos intervalos de 0 a 100 graus, nós estamos numa posição em que nós temos um estado físico muito definido, que seria o estado líquido da água. Então, aqui nós estamos considerando a água. Então, a temperatura, à medida em que eu vou fornecendo energia, a temperatura da água vai mudando até que ela vai atingir um ponto de mudança de fase. E aí ela vai estar líquida e gás ao mesmo tempo. Então, nesse trecho, ou nesse ponto do gráfico, a temperatura ela vai ficar constante enquanto eu tiver líquido. Enquanto ela não passar totalmente para gás, a temperatura dela vai ficar fixa. Nós podemos observar também no patamar da fusão da água, ou seja, quando a água ela está derretendo. Então, enquanto o gelo estiver derretendo, nós vamos ter o sólido da água, que seria o gelo, e a água líquida. Então, se nós formos fornecendo energia, a temperatura ela vai ficar também fixa enquanto nós tivermos sólido e líquido. Podemos, então, tirar uma conclusão extremamente importante, que o calor que um corpo recebe, ele pode ser utilizado
ou para variar a temperatura, para ele aquecer, para ele simplesmente mudar a agitação térmica das suas partículas, ou eu posso utilizar o calor para ele mudar de estado. Mas até muito pouco tempo nós achávamos que a matéria ela era formada apenas por 3 estados: sólido, líquido e gás. E hoje, século XXI, a partir da consideração de Einstein de que 80% da matéria não está em nenhum dos estados físicos, sólido, líquido e gás, foi necessário a gente, então, pensar em estados possíveis em que a matéria poderia estar ou poderia ser apresentada. E aí, o Einstein ele vai propor 2 estados. O primeiro, estado de plasma, em que, se nós observarmos, esses 80% da matéria correspondem às estrelas, estão no estágio de plasma, mas ele vai trabalhar também um conceito de um considerado condensado Bose, que seria o 5º estado da matéria. Mas, de certa forma, nós vamos perceber que a matéria ela está estruturada no sentido de ou que ocorra uma aproximação da sua rede cristalina, ou uma aproximação das moléculas, quando nós estivermos falando de líquidos, mas nós vamos percebendo que, à medida em que nós vamos aumentando a temperatura, as moléculas que constituem aquelas substâncias, elas tenderão ou se aproximar ou se afastar. E aí, do lado esquerdo, nós temos os estados físicos, e nós vamos comentar os estados físicos mais recentes. Então, nós temos o condensado Bose, aqui representado como novo, o 5º estado da matéria. Temos o condensado de férmions, temos a matéria degenerada e o plasma de quarks e gluons. Então, na sequência anterior, nós tínhamos sólido, líquido, gás e plasma. Foi desenvolvido e trabalhado o 5º estado da matéria, chamado condensado Bose. E agora nós vamos fazer um comentário rápido desses novos estados da matéria. Então, o primeiro deles seria o condensado Bose-Einstein. Então, neste estado, os átomos perdem a individualidade e se fundem em um superátomo. O comportamento quântico único, exibindo propriedades como fluidez e sincronização. Nós vamos começar a perceber que, à medida em que nós vamos reduzindo a energia do sistema, vai ocorrer uma aproximação atômica. E no caso do condensado Bose, um átomo ele começa a invadir o outro átomo, a região da eletrosfera do outro átomo. E com isso nós vamos ter a formação de um superátomo, um átomo com propriedades um pouco maiores, um átomo com propriedades diferentes, mas o que importa é que esse átomo, esses átomos originais, eles vão perder a sua individualidade. E aí a gente tem aqui uma representação parcial do que seria um condensado Bose-Einstein. E é bom a gente reiterar que esse condensado Bose-Einstein ele não é encontrado na natureza. É um condensado que foi proposto inicialmente teoricamente e posteriormente ele foi obtido em laboratório. E aí, mais à frente nós vamos estar falando um pouco sobre esse condensado. Nós vamos ter o condensado fermiônico, e aqui nós temos uma representação, é uma fase da matéria formada por partículas fermiônicas, que se comportam como superfluidas a baixas temperaturas. Dando sequência, nós vamos ter a matéria degenerada, é um estado da matéria sob pressões e densidades extremas, onde os efeitos da mecânica quântica, especialmente o princípio da exclusão de Pauling, predominam sobre a física clássica, sustentando a estrutura.
encontrada em remanescentes de estrelas, como as anãs brancas, elétrons degenerados em estrelas de nêutrons, sua pressão não depende da temperatura. Então, alguns alunos perguntam, Wagner, mas por que esses estados não foram observados? É uma questão da capacidade de observação que nós temos. Hoje nós já temos dispositivos, inclusive fora da Terra, que permitem a gente observar com muito mais clareza uma anã branca, que permite observarmos com muito mais clareza outros corpos celestes que até então nós não tínhamos condições de observar. E para fechar essa sequência, nós vamos ter aqui o plasma de quarks e gluons, que a representação PQG ou QGP é um estado exótico e extremo da matéria composto por quarks e gluons. Nós temos que lembrar que são subpartículas eletrônicas desconfinados, quase livres, a temperaturas e densidades altíssimas, superando as do interior do Sol. Existiu nos primeiros microsegundos após o Big Bang e foi recriado em aceleradores de partícula, no acelerador de partícula do CERN, comportando-se como um fluido perfeito de baixíssimas viscosidades. Então, hoje nós percebemos o quanto a ciência tem avançado no campo das observações. Então, hoje, se nós formos observar quantos estados a matéria pode se apresentar. Então, hoje nós já temos 8 estados físicos, começando lá dos condensados até os estados mais evoluídos, no caso da matéria degenerada, dos plasmas de quarks e gluons, que são manifestações um pouco mais difíceis da gente observar, mas que foram estudadas e confirmadas pela ciência tradicional. Dessa proposta inicial, nós vamos ver aqui o nosso companheiro Joseph Black, ele é de 1728 a 1799, químico, físico, médico escocês, que vai evidenciar no seu trabalho sobre termodinâmica, sendo o primeiro a distinguir calor de temperatura. Então, todas essas considerações que nós fizemos anteriormente, calor e temperatura, calor latente, calor sensível, começaram a ser desenvolvidos por Joseph Black. E vamos perceber também que é considerado, juntamente com Cavendish e Lavoisier, um dos pioneiros da química moderna. Então, fica o nosso agradecimento a essa personalidade extremamente importante para a ciência, o Joseph Black. Avançando, vamos agora começar a ter algumas observações extremamente importantes, a de que a unidade de medida sobre a unidade de medida de calor. Então, vamos ver que a energia é a medida em joules no sistema internacional. Como o calor também é uma forma de energia, ele também vai possuir uma unidade. Eu não sei se vocês observaram que, por motivos históricos e práticos, nós vamos utilizar um termo, ao invés, óbvio, de utilizarmos o termo joules, nós vamos utilizar o conceito de calorias. E o que muitos alunos perguntam, Wagner, mas por que nas embalagens dos alimentos nós temos as informações de calorias? As calorias de um determinado alimento. Então, nós temos que entender que o nosso corpo, esse tema é um tema que nós vamos trabalhar posteriormente, o nosso corpo ele é uma máquina térmica. Então, o produto final dos alimentos que nós consumimos, a energia desses elementos, eles serão transformados em calor. Então, vamos pensar o nosso corpo agora a uma temperatura de 36 graus, enquanto o meio externo, por exemplo, está a uns 20 graus, 21 graus, em dias moderados.
E aí nós temos que entender que o nosso corpo está constantemente tentando entrar em equilíbrio térmico com o meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a energia celular, a energia orgânica que nós possuímos em forma de calor, vai garantir uma determinada capacidade térmica orgânica, para que a gente consiga, ao variar a temperatura, nós temos que consumir muita energia. Então, isso aí é um dado extremamente interessante. Então, nós vamos ver que calor no SI é dado em joules, mas nós também vamos ter o conceito de caloria. E por isso surge uma conversão. Uma vez que historicamente nós utilizamos a ideia de caloria, nós vamos utilizar aqui uma conversão de que uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, eu consigo converter de caloria para joules utilizando essa comparação. Dentro da calorimetria, um outro conceito extremamente importante que nós vamos trabalhar agora é o conceito de capacidade térmica. Particularmente, eu considero um dos conceitos muito importantes nas questões que envolvem as energias térmicas. A quantidade de calor, então, necessária para elevar em 1 grau a temperatura de um corpo, nós vamos, então, considerar essa energia como capacidade térmica. Então, de uma forma simplificada, nós podemos considerar que a capacidade térmica é a quantidade de energia ou é a quantidade de calor que eu preciso absorver ou ceder para que ocorra a variação da temperatura de um corpo em 1 grau. Então, outra questão extremamente importante que nós comentamos em sala de aula, que nesse contexto a água, mais uma vez, se destaca nas questões da capacidade térmica. É uma das substâncias na face da Terra que possui uma das maiores capacidades térmicas e calores específicos, ou calor específico, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele. Então, vamos perceber que capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, que equivale ao quociente entre a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo e a variação correspondente de temperatura. Vamos fazer um exemplo aqui simples. Vamos imaginar que um corpo inicialmente a 26 graus receba uma quantidade de calor de 40 calorias, e no momento que ele recebe essas 40 calorias de calor, a temperatura dele vai variar de 20 graus Celsius para 46 graus Celsius. Então, a temperatura vai variar de 26 para 46. Então, qual será, então, a capacidade térmica desse corpo? Então, se nós formos utilizarmos a fórmula, nós vamos ver aqui que a quantidade de calor será igual a 40 calorias e a variação da temperatura, se passou de 26 para 46, vai ser de 20 graus. Então, 40 dividido por 20 dá 2. Então, a capacidade térmica é 2 ou 2 calorias por grau Celsius. Esse resultado nos indica que para variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius, nós precisamos fornecer a ele 2 calorias. E esse conceito é muito importante, principalmente nas indústrias ligadas às questões térmicas, porque nós precisamos saber o quanto de energia que eu preciso fornecer para que ocorra variações de temperatura. Então, esse aí foi o primeiro grande conceito que nós trabalhamos. Agora, quando nós passamos para o conceito de calor específico, a gente observa que o calor específico ele tem uma definição a mais relacionada à capacidade térmica. Porque eu não sei se vocês observaram,
Quando nós falamos em quantidade térmica, que é a quantidade de calor necessário para a elevação de 1 grau, nós não fixamos a quantidade de massa. Então, nós vamos perceber que, dependendo do tamanho do corpo, eu vou ter que fornecer ou mais ou menos energia para ele conseguir aquecer. Vamos dar um exemplo simples. Se nós tivermos uma panela um pouco mais grossa e uma panela bem mais fina, se eu fornecer a panela grossa e a panela fina a mesma quantidade de calor, a panela grossa ela vai variar a temperatura com um pouco mais de dificuldade, porque a massa dela é maior. Agora, com o conceito de calor específico, nós vamos perceber que o calor específico é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para variar em 1 grau Celsius 1 grama de massa. Então, a definição ela fica um pouco mais precisa. Então, quando nós vemos aqui o exemplo que nós vamos resolver aqui agora, então nós temos o seguinte, o corpo ele variou de 26 para 27 ao receber uma quantidade de calor de meia caloria. Então, no momento que esse corpo recebeu meia caloria, a temperatura dele variou apenas 1 grau. Então, o que significa isso? Que esse resultado nos indica que, para variar a temperatura de 1 grama do material que compõe esse corpo, em 1 grau, nós vamos fornecer a ele meia caloria. Então, a quantidade de calor que eu preciso fornecer a 1 grama de uma determinada substância ou de um determinado material para que ocorra a elevação de 1 grau Celsius. Então, esse é o grande conceito que nós gostaríamos de reiterar, que nós falamos aí em algumas aulas, e que, inicialmente, nós já estamos apresentando para vocês. Agora, aqui nós temos uma tabela de alguns calores específicos, e nós vamos perceber que, enquanto a maioria dos materiais ou substâncias que estão aqui, no caso, a água, o álcool, alguns metais como alumínio, chumbo, cobre, o concreto, o ferro, nós vamos observar que eles, em calorias, gramas por grau, a água é que apresenta o maior calor específico. Graças a Deus, a água apresenta o maior calor específico. Eu não sei se vocês observaram, se nós colocarmos uma água para nós fazermos aquele cafezinho da manhã, nós vamos observar que um caneco, mais ou menos 1 litro de água pura, ele vai gastar em torno de 8 minutos, 10 minutos. E se nós tivermos um caneco mais ou menos de 1 litro com água e açúcar, ele já vai gastar entre 10 a 15 minutos para ele ferver. Então, nós começamos a entender que a água é difícil para esquentar, mas ela também é muito difícil para esfriar. E esse calor específico muito alto que a água tem, ela vai permitir que os estados físicos da água sejam bem caracterizados. Então, se a água está no líquido, ela está no líquido. Se ela está no sólido, ela está no sólido. E se ela está no gasoso, ela está no gasoso. E para que ocorra essas variações, é necessário ou eu fornecer muita energia, ou é necessário eu retirar muita energia. Então, isso é extremamente importante, e essas considerações eu gostaria de deixar para vocês. E aí nós vamos comentar sobre algumas curiosidades. Por exemplo, no deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados, situação que se inverte à noite, com temperaturas bem baixas. E a explicação dessa variação se baseia no conceito de calor específico. A areia do deserto possui calor específico relativamente pequeno, o que faz aquecer com muita facilidade durante o dia e se resfriar facilmente à noite. Por isso, as temperaturas variam muito. Então, essa seria uma das respostas do porquê o deserto nós temos durante o dia temperaturas muito altas
e durante a noite temos temperaturas relativamente baixas.